Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês duas baterias: bateria de veículos elétricos e bateria doméstica, certo? Então, qual são das duas que duram mais? Bateria de veículo elétrico ou bateria doméstica? É claro que a bateria dos automóveis duram mais. Por quê? Porque elas ciclam menos. Então, ó, você vê que essas baterias de veículos elétricos com 2.922 ciclos, elas duram 8 anos, certo? Então, a ciclagem dela é menor do que a doméstica. Você olhando aqui para a bateria Tesla, então a bateria Tesla é 3.600 ciclos. Se dividir por 365, multiplicado pela redução, é 6 anos, certo? Então a duração é 6 anos. A matemática está mostrando que a duração é 6 anos. A melhor bateria do mundo. Imagine suas baterias do Brasil. Bateria de baixa qualidade dura 3 anos, 2 anos. Então a bateria de melhor qualidade de lítio, Tesla, Estados Unidos, dura 6 anos, certo? Então, as baterias de lítio doméstica, que é a bateria do inversor Tesla, certo? Garantia 6 anos. Então, o aplicativo diz que meu poder na parede, que é a bateria Tesla, de 6 anos, está assentada em 13,1 kW. Você vê que caiu. A bateria de 13,5, ela é uma bateria de 13,5, caiu para 13,1 em 6 anos. Então, já está fora de garantia, certo? Quando você lê as garantias lá, está escrito 10 anos, mas é falso. Então, quando você lê todas as garantias de bateria de lítio em 10 anos, não é verdade, certo? Porque essas baterias elas ciclam muito mais do que a bateria dos veículos, certo? Então, você lendo aqui o texto aqui em cima, ó, presta atenção, leia o texto aqui em cima. Garantia de baterias domésticas, uma bomba relógio. Então ela está sabendo que é uma bomba. Se você comprar uma bateria doméstica, então essas baterias já sabem que você não pode usar em sua casa. Baterias, elas não foram projetadas para instalar em residência. Elas foram projetadas para veículos elétricos e celulares. Não foi projetado para acionar geladeiras, ar-condicionados. Então ela não foi projetada para isso. Entendeu? Após 8 anos, a bateria de veículos elétrico descarrega menos de 25% dos ciclos completos de uma bateria Tesla. 2. Quanto mais uma bateria é totalmente ciclada, maior a probabilidade de desenvolver problemas, certo? Se a bateria do veículo elétrico entregasse tantos ciclos completos quanto a garantia da bateria Tesla, isso é o suficiente para chegar à Lua e volta e quase chegar à Lua novamente. Quer dizer, aqui você lendo o texto, para calcular quantos ciclos completos, então é 160 km por veículo elétrico, certo? Isso aí é a média por quilômetro. São 160 mil quilômetros, certo? Precisaremos saber a quantidade média de energia que consome por quilômetro. O veículo elétrico diz que fica em torno de 7,7 por kWh em clima ameno. Então isso aqui, o clima também influi, né, pessoal? Aquela temperatura alta, temperatura média e temperatura baixa. Então já se sabe que temperatura baixa não é muito bom para veículo elétrico, abaixo de zero. E temperatura muito alta também não é bom para veículo elétrico. Então a temperatura ameno pode chegar a 7,7 km por kW, certo? Então, usando este número, significa que a garantia da bateria cobre apenas cerca de 345 ciclos completos antes de atingir seu limite de quilômetro, certo? Então, o Tesla, que é o carro elétrico, tem uma bateria de cerca de 60 kW, certo? Digamos que tem uma bateria de 60 de capacidade, com 57. Digamos que você está usando 57 kW de 60 de armazenamento utilizado. Sua garantia dura 8 anos
ou 160 mil quilômetros, certo? Tudo bem? Tudo bem? 8 anos. Por que 8 anos? Se você pegar, ó, se você pegar 2.000, você divide 2.000, não tem fator de redução aqui, certo, pessoal? Porque a ciclagem dela é menos e não tem muita partida de motores, aqui é uma aceleração. Então, essas baterias, elas não tem muita partida, aquela relação kVA-CV, certo? Então, aqui se está falando em aceleração. 2.922 dividido por 365 dá 8 anos, certo? Tá aí 8 anos. Então o ciclo aqui é 2922 ciclos, 8 anos. Então aqui é 8 anos que ela dura, certo? Parece quantidade de ciclos. Já você vê que a ciclagem dessa aqui é maior, da doméstica, ela chega a 3.650. Tem que multiplicar por esse fator de redução. Por quê? Porque você usa circuitos indutivos, geladeira, freezer, ar-condicionado, bomba de piscina. Então entra esse fator. Já para o veículo elétrico não entra esse fator, certo? Se você pegar, preste bem atenção aos cálculos, em calcular esses 6 anos. Então 3.650 é dividido por 365 a 10 anos, como consta aqui na garantia lá que o fabricante ele escreve, ó. O fabricante ele coloca 10 anos, mas não é verdade, ó. Então você vai ter que multiplicar pelo fator de redução, 0,66, 6,6, 6 anos. Então, meus cálculos estão certos porque o aplicativo disse que a bateria Tesla de 6 anos está assentada a 13,1. Então meus cálculos estão corretos. Então bateu lá no aplicativo 6 anos, certo? Então o aplicativo diz que a bateria chegou com 6 anos com problema. Então daí já está com problema, certo? Não é mais 10 anos a garantia, é 6 anos. O app disse, o aplicativo, e meus cálculos também disse. Porque você ó, vamos lá para o gráfico. Vou mostrar como isso aqui é interessante, ó. Essas baterias são cicladas 70%, ó. 3.650, bateria doméstica. Dividido por 365. Ó. 3.650 dividido por 365 dias. Dá 10, né? 10, ó. 3.650. Tá com problema na internet aqui, pessoal. Dividido por 365. Dá 10. Multiplicado por 0,66. Dá 6 anos. Tá vendo aí? Então tá aqui 6 anos. Viu como é interessante isso aqui? Tá vendo? Porque se você pegar 3.650 multiplicado por 0, ponto, que é o fator de redução. Então, vamos aqui para o gráfico, ó, 2.409. Você vê que essa bateria ela é ciclada aqui, ó, é aqui para a máquina, ó. Ela é ciclada aqui em 70%. Você olhando aqui 2.400, você olhando aqui para o gráfico, ela está aqui, ó, entre 2.600, então tá certo meu cálculo, ó. 70%, ó. Então tá lá no cálculo lá, ó. Bateu, ó. Tá entre 2.600 e 0, ó. Então olhando aqui no gráfico 70. O veículo elétrico, olha como é interessante. Agora vamos para o veículo elétrico. Então a bateria doméstica ela tá aqui em 70%, ó. De lítio. Tá abaixo de 2.700, 2.409. Agora vamos para o veículo elétrico. O veículo elétrico é 2.922, ó. Tá bem aqui o veículo elétrico, 2.922, ó. Tá aqui em cima do 2.600. Então o veículo elétrico, ele nunca descarrega 70% nem 60%. Sempre o veículo elétrico ele trabalha com 50, ó. Na faixa de 40 e 50 o veículo elétrico. Ele trabalha nessa faixa. Todos os veículos elétricos trabalham nessa faixa de 40 a 50. Eu só olhando aqui no gráfico, tá certo meus cálculos, ó. Que é 2.922, ó. 2.922
922. Se olhando aqui, tá acima de 2.700, ó. Então tá nessa faixa aqui, 40 a 45. Então tá correto meus cálculos, certo? Vocês entenderam, pessoal? Então tá aí a bomba. Todas as baterias de lítio não servem para residência. Só serve para veículo elétrico e celulares, certo? Então não se aplica bateria de lítio em residências, certo? É para você aprender, interpretar gráfico, fazer cálculo de ciclos, certo? Então você tem que aprender a fazer esses cálculos para calcular quanto ciclo completo de 160 mil quilômetros, certo? Então eu sempre gostei de trabalhar com analogia, veículo elétrico e bateria doméstica. Então tá aí, a bateria do veículo elétrico dura muito mais do que as baterias domésticas. Está comprovado cientificamente, certo? Entenderam, pessoal?